No estudo dos axiomas estabelecidos por Eliphas Levi, hoje nós vamos estudar o axioma 7, que diz: quanto mais a vontade vence obstáculos, mais ela fica forte. E é por isso que o Cristo glorificou a pobreza e a dor. Calma, isso não tem nada a ver em estimular desigualdade social. É um atributo espiritual interno nosso que a gente vai debater um pouquinho mais. E esse adendo que o Paulo fez na abertura é bem importante por vários motivos. Primeiro porque, como a gente falou e como a gente diz em vários vídeos, a desigualdade social exacerbada é um problema sério que a gente tem que combater, mas também porque isso nos mostra que, assim como todos os outros textos sagrados, esses axiomas de Eliphas Levi, eles têm muitos simbolismos por trás das palavras. A gente não deve levar os textos na literalidade, embora às vezes a interpretação literal também tenha alguma coisa para nos ensinar. E aí, assim como de costume, já que o axioma é muito pequenininho, a gente tem que olhar para as palavras e entender o que está por trás delas. Quando a gente fala sobre vontade, relembrando, a gente faz uma separação entre vontade e desejo, lembrando que a vontade, nesse caso, é aquela força interior que te leva para realizar alguma virtude, que te leva para algo que te faça crescer de fato. E aí, como Paulo muito bem disse, quando ele diz que o Cristo, ou seja, aquele que é detentor da grande vontade, aquele que está conectado com algo que é sagrado, glorifica essas coisas como pobreza e dor, ele está falando não que essas coisas devem existir de maneira descontrolada, mas que o fato delas existirem pode fazer com que a gente também cresça. A gente pode e deve tirar algo de positivo dessas coisas que se apresentam na vida e no mundo como coisas difíceis de lidar, como obstáculos para a nossa vontade. É interessante, né? Porque parando para pensar assim, sobre esse axioma, me veio um insight sobre a questão de glorificar, né? Porque glória, muitas das vezes, embora seja muito falado por aí, né? Às vezes as pessoas não entendem exatamente o sentido da glória, mas a glória está muito relacionada a essa ideia de conquista, né? A essa ideia de realização. Você glorifica a si mesmo quando você se realiza, quando você conquista algo. Então, quando o Cristo está glorificando a dor e a pobreza, ele não está glorificando a sua dor e a sua pobreza. Ele está querendo te ensinar que quando você passar por uma situação de dor, por uma situação de pobreza, que são exemplos, ou por qualquer outra situação que seja um obstáculo, você deve glorificar essa situação. Ou seja, como assim? Quer dizer que eu estou passando por um momento de dor e eu devo falar: nossa, santa dor, maravilhosa, obrigado, me bate mais. Não é isso. Eu preciso, lembra que eu falei agora há pouco, glorificar essa dor, glorificar essa pobreza, glorificar esse problema. Como? Conquistando ele, entendendo que conflitos, situações adversas, elas fazem parte da vida. Nós já falamos disso em vários outros vídeos. Elas são naturais e elas não são desarmônicas em essência. A desarmonia muitas vezes surge desses conflitos, mas o conflito em si ele não é desarmônico, ele é natural, ele faz parte da vida. Nós vamos ter conflitos na nossa vida, nós vamos ter desafios, queira gostemos ou não. Encarar esses desafios como algo a nos fazer fortalecer, a nos fazer crescer, a nos mostrar que nós somos capazes e também nos ensinar que a próxima vez que eles acontecerem, nós já passamos, não pelo mesmo, mas nós já passamos por outros e a gente sabe que é apto a conseguir conquistar aquilo. Isso fortalece essa nossa força interior chamada vontade. Isso faz com que ela saia do campo da materialidade, do campo dos desejos puros e simples, do campo da ilusão e glorifique aquilo que é verdadeiro dentro de nós. Porque cada vez que você vence esse obstáculo, você coloca dentro de si a capacidade de vencê-lo novamente. Todo dia, quando você levanta da cama para encarar o seu dia, você coloca na sua cabeça que você consegue. Por mais que tenham dias que sejam difíceis, mas como você já fez isso todo o resto da sua vida, né, você consegue levantar por mais difícil que venha a ser. É claro que a gente vive numa sociedade em que os conflitos se tornaram de maneira exacerbada e a gente não costuma ter pausas, porque a sociedade está ficando cada vez mais veloz. As pessoas estão ouvindo coisas em velocidade 2, em velocidade 3, em velocidade 15. São coisas que fogem um pouco à percepção da integridade física cognitiva, da sua própria saúde.
é importante que a gente aprenda a desacelerar. E ao desacelerar, a gente vai gerar um conflito entre aquilo que quer que a gente acelere e a gente quer que a gente fique mais lento. Ficar mais lento não significa você deixar de fazer coisas, mas você entender que cada coisa tem um tempo e que você não precisa fazer tudo ao mesmo tempo. Você não precisa se matricular em 15 cursos diferentes, você não precisa fazer 12 matérias na faculdade, você não precisa ter 15 trabalhos e pegar todas as atividades que existem dentro do trabalho. Significa que você pode pegar alguns e passar por aqueles. E à medida em que você passa por aqueles, você aprende a passar de maneira saudável e quando surgir outro, você vai aprender também. O axioma ele vai falar sobre dor e pobreza. A dor é essa sensação que a gente sente quando a gente percebe uma limitação nossa. A pobreza não é financeira, é a percepção que somos pequenos diante daquele desafio. Quando a gente entende que nós somos pequenos em relação àquilo, nós temos a capacidade de crescer. Porque se eu não percebo que eu sou pequeno, eu me basto. E quem se basta está estagnado, não cresce. É importante percebermos isso. Sócrates era sábio porque ele sabia que nada sabia. E ao saber que nada sabia, ele se colocava aberto a aprender cada vez mais. O Cristo que o Eliphas Levi fala, nós podemos chamar de outros nomes. A gente pode falar do algoide, a gente pode falar do nosso eu interno, a gente pode usar qualquer símbolo, porque a gente está falando aqui de espiritualidade, e espiritualidade prática em si. Você, aquilo que você nasceu para ser, ele vai se glorificar, como o Patrick disse, quando você percebe que na matéria você é limitado por algumas coisas, mas que essas limitações, se você olhar de maneira direita para elas vão te apresentar possibilidades de você crescer, de você conseguir superar esses obstáculos. E aí você vai superar aquela dor inicial de perceber que você é pobre de recursos, que você é pequeno. O crescimento ele é fundamental. O nosso desenvolvimento emocional, intelectivo, espiritual, material faz parte da nossa vida. Devemos olhar para todas as nossas facetas e perceber o quão pequeno nós somos, não importa o quão longe você chegou. Reflita sobre essas coisas, pense sobre tudo isso e se você quiser conversar um pouco mais sobre tudo isso também, dá uma olhada no link que a gente vai deixar aqui na descrição, pedradeafiar.org. Além de textos para você perceber, você refletir, temos indicações de livros, alguns vídeos do nosso canal também saem por lá e temos grupos de estudo também. E te esperamos no próximo programa. Tchau, tchau!